Salve pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um exercício então. Dessa vez a gente vai ver uma variante aqui, né, da questão de utilizar o gráfico do Faust, né? No exercício anterior a gente buscava velocidade terminal, né? Em função disso a gente tinha CD vezes o RE ao quadrado, né? E para aquele caso, quando a gente utilizava o gráfico aqui do Faust, a gente precisava fazer um ângulo aqui no gráfico de 60 graus. Para esse caso aqui, onde a gente busca o diâmetro de uma partícula, né, e a gente usa CD sobre RE, o ângulo aqui é diferente, é um ângulo de 45. Então, a gente vai ver como é que faz esse exercício com essa angulação aí. E para termos de comparativo, a gente vai pegar o valor aqui utilizando a equação aqui do de Massarani, tá? Então, vamos lá, vamos colocar os dados do exercício, né? Então, a gente tem aqui uma partícula de galena que apresenta massa específica de 6,5. Então, a gente tem o ρ do sólido aqui de 6.500 kg metro cúbico. Esfericidade igual a 0,83. Então, esfericidade aqui 0,83. Cai em água a 30 graus Celsius. O valor das propriedades da água eu vou pegar do exercício anterior, tá? Então, a gente tem aqui o ρ do fluido igual a 995,71 kg por metro cúbico. E a viscosidade desse fluido aí, a gente tem 8,25 vezes 10 na menos 4 kg metro segundo. Ele também informa as condições, a velocidade terminal da partícula, né, que é igual a 3,5 centímetros por segundo. Então, a gente tem velocidade terminal igual a 0,035 metros por segundo, tá? O procedimento para resolver aqui é similar, né, onde que você está buscando aqui o diâmetro da partícula, né, então está aqui nessa equação de Reynolds, né? No entanto, a gente não tem o valor do número de Reynolds, tá? Então, para isso, a gente utiliza essa equação aqui. Então, vamos substituir isso. Coeficiente de arraste dividido pelo Reynolds de partícula é igual a 4 vezes o ρ do sólido, que é 6.500, menos o ρ do fluido, que é 995,71. Isso aqui vezes a gravidade, 9,81, vezes a viscosidade dinâmica, que é 8,25 vezes 10 na menos 4. Na menos 4, tá? Tudo isso aqui a gente tem que dividido por 3 vezes o ρ do fluido, 995,71 ao quadrado, vezes a velocidade terminal, que é 0,035 elevado ao cubo, tá? O valor aqui vai dar 178,19, tá? Dividido por 127,52. Isso aqui, essa divisão vai dar para nós aqui 1,4, tá? Então, para a gente poder utilizar o gráfico de Faust, né? Eu vou colocar aqui o valor para nós. Para utilizar o gráfico de Faust, então a gente precisa do valor do CD sobre RE, né, que é o valor que a gente encontrou aqui, e a gente vai fazer uma interseção com o número de Reynolds igual a 1, tá? Então a gente vai utilizar o número de Reynolds igual a 1 ali no gráfico, e o ângulo que a gente precisa é o ângulo de 45 graus, tá? Então, né, essa aqui é a diferença. Antes, no exercício anterior, você tinha um CD vezes RE ao quadrado. Então, o ângulo aqui era de 60, tá? Então, vamos ver como é que faz aqui utilizando o gráfico, né? Deixa eu trocar a cor aqui. Olha só, então a gente tem aqui o valor, né? Então, encontramos 1,4, a gente faz a leitura aqui no eixo das ordenadas, né? Então, a gente tem aqui 1, aqui 2, 1,5 aqui no meio, né? Então, vamos dizer que 1,4 está um pouquinho abaixo. Então, a gente traz aqui uma reta, vai até o eixo aqui o valor de 1, né, para Reynolds de partícula, né? Então, a interseção vai ficar aproximadamente aqui, né? Um valor mais ou menos aqui. E daqui a gente puxa um ângulo de
45 graus para encontrar a curva, né, correspondente à esfericidade. Aqui no exercício 0,8, né, a gente tem... aqui na tabela, né, no gráfico, a gente tem 0,8. No exercício, a gente tem 83. Então, ela vai dar um pouquinho abaixo aqui, né? Um valor um pouquinho abaixo. Eu vou usar a régua aqui, que da outra vez não ficou muito claro, né? Talvez, no exercício. Mas a gente tem aqui, por exemplo, esse ângulo, né? De 45 graus aqui, utilizando a régua, tá? Então, no caso de vocês vão utilizar aí o transferidor, né? Fica mais fácil de vocês verificarem, né? Então, vocês vão traçar uma reta aqui desse ponto de interseção e vão encontrar mais ou menos lá com a curva da esfericidade 0,83, né? Um pouquinho abaixo. Então, vou deixar aqui um pouquinho abaixo, aproximadamente aqui nesse ponto, né? Onde que vai dar em cima da linha do 8 aqui, né? Então, vamos dizer que Reynolds de partícula aqui para esse exercício vai dar aproximadamente 8, né? Então, o ângulo está aqui, né? Um ângulo de 45, né? Ele está aqui nessa situação, 45 graus, encontrando o valor aqui de aproximadamente 8 para número de Reynolds, tá? Vamos voltar com o gráfico. Tá? E vamos colocar os valores aí. Então, para Reynolds, né, de partícula, a gente encontrou um valor aí aproximado de 8, tá? Então, sabendo o valor do Reynolds, a gente pode resolver o exercício, né? Então, o diâmetro de partícula vai ser igual ao Reynolds vezes a viscosidade dinâmica dividido pelo ρ vezes a velocidade terminal. Então, o Reynolds aqui deu 8, vezes a viscosidade dinâmica, que é 8,25 vezes 10 na menos 4, tá? Dividido pelo ρ, que é 995,71, vezes a velocidade terminal, que é 0,035. Tá? Esse resultado aqui vai dar 0,0066 dividido por 34,85, tá? Então, a gente vai obter aqui 1,89 vezes 10 na menos 4 metros, né? Ou 189 micrômetros, tá? Então, utilizando o método do gráfico, né? Encontramos para diâmetro de partícula aqui 189 micrômetros, tá? Agora a gente vai fazer, a título de comparação, a gente vai utilizar aqui a tabela, né? Da equação de Massarani, né? Que é do livro do Cremasco, né? E essa tabela ela tem umas restriçõezinhas aqui, né? Que a tua esfericidade tem que estar entre 0,65 e 1, e o valor do Reynolds, né? Tem que ser menor ou igual, né? Que 5 vezes 10 na 4. Então, a gente tem os dois valores aí, a gente pode utilizar, tá? Então, a equação que é correspondente, né, para o CD sobre RE é essa equação aqui 7,48, tá? Onde que a gente vai precisar, pelo caso dela ser não esférica, né, de ter uma esfericidade aqui de 0,83, a gente vai ter que fazer essa correção. Essa correção é dada por esses valores aqui de K1 e K2, né, onde que a gente pode calcular aqui por essas equações que já é informada aqui na própria tabela, tá? E o valor correspondente para N, né, a gente verifica aqui nessa coluna, então para o 7,48 a gente tem N igual a 1,3. Vamos substituir os valores ali, né? Vamos substituir os valores. Então, a gente vai ter Reynolds de partícula igual a K1, tá? Então, já vamos calcular o K1, primeira coisa. K1, então, vai ser igual a 0,843. 0,843 vezes o log de 10 aqui, né? Vezes a esfericidade, que é 0,83, dividido por 0,065, tá? Esse valor aqui, ele vai dar 0,93. Já vamos calcular o K2, já vamos deixar pronto, né? O K2, então, é 5,31
menos 4,88 vezes a esfericidade, que é 0,83, tá? Esse valor aqui vai dar 1,26. Então, agora sim a gente pode substituir. Então, K1, ou melhor, 24 dividido por K1, que é 0,93, vezes 1,4, que é o nosso CDRE. Isso aqui é elevado na N sobre 2. Então, 1,3 dividido por 2, mais K2, né? K2 vale 1,26 dividido por o CD sobre RE, que é 1,4. Tá? Isso aqui é elevado na N, então 1,3. E tudo isso aqui é elevado na 1 sobre N, então 1 dividido por 1,3, tá? Então, o Reynolds de partícula, para esse primeiro termo aqui, a gente obteve 6,65, mais esse segundo termo aqui, 0,92, elevado na 1 sobre 1,3, tá? O resultado aqui vai dar 4,75, tá? Então, o valor de Reynolds, utilizando a equação de Massarani, né, 4,75. Então, a gente pode substituir aqui. Diâmetro de partícula vai ficar 4,75 vezes a viscosidade, que é 8,25 vezes 10 na menos 4, dividido por o ρ do fluido, que é 995,71, vezes a velocidade terminal, que é 0,035. O valor aqui, então, vai dar 1,12 vezes 10 na menos 4 metros, né? Ou, né, 112 micrômetros, tá? Então, tá aí, né? Pelos dois métodos, né? Utilizando o valor da tabela, ou melhor, do gráfico aqui de Faust, né, onde que a gente encontrou um diâmetro de partícula de 189 micrômetros, né, e pelo método da equação de Massarani, né, mais uma possibilidade de a gente fazer o mesmo exercício, né, encontramos aqui 112. Né, dá uma certa diferençazinha, né, aí você decide aí qual que você prefere utilizar, se é a praticidade de utilizar o gráfico, ou ter que fazer a resolução através do método aqui da equação, tá? Bem, para esse exercício é isso, né? A gente verificou essa variante aqui utilizando o ângulo de 45 graus, né, em relação ao exercício anterior. Então, a gente vai agora para o exercício 14, onde que a gente vai começar os exercícios relacionados à separação, né? Finalmente utilizando os equipamentos aqui de operações unitárias, tá? Então, para esse exercício era isso. Valeu!